Olá, nobres! Para quem trabalha ou é entusiasta na área de elétrica ou eletrônica, uma boa fonte de energia é sempre algo muito importante. Mas uma boa fonte de energia sempre é cara. Mas você sabia que pode conseguir boas baterias de uma maneira muito barata? No vídeo de hoje vou mostrar como conseguir células e íons de lítio de baterias de notebooks que já foram descartadas. Irei mostrar como separar as células boas das ruins e também mostrarei como medir a resistência interna. Então vamos lá? As células que compõem as baterias de notebook, na maioria das vezes, são as cilíndricas, do tipo 18650. Tenho aqui 3 baterias de notebooks que foram descartadas. Vamos abrir elas e ver o que vamos encontrar. Como vocês estão vendo, cada uma dessas baterias contém 6 células, na configuração 3s2p, que significa que a bateria é composta por 3 conjuntos em série, sendo que cada conjunto possui 2 células ligadas em paralelo. Separando os conjuntos, o primeiro passo é medir a tensão em cada um deles. Se a tensão medida já estiver abaixo de 2,5 volts, a célula já sofreu uma descarga profunda e é bem provável que esteja danificada. Com valores acima de 2,5 volts, vale a pena tentar uma carga completa para iniciar os próximos testes. O próximo passo é fazer uma carga lenta e completa, até 4,1 volts, nessas células que a gente encontrou aqui. Mas como esse processo é um processo um pouco lento, eu já fiz anteriormente com outras baterias que eu tentei recuperar e a gente vai continuar os ensaios com outras baterias. Selecionei 6 baterias que eu carreguei ontem até a tensão de 4,1 volts, que é a tensão nominal, Numerei elas de 1 a 6. Elas estão aqui. Vamos medir a tensão que a gente tem, então, nelas no dia de hoje. Notem 3,8. 3,8 também. 3,7. 4,01. 407 e 404. Bem, por esse teste dá para a gente dizer então que essas 3 primeiras baterias elas estão com um processo de autodescarga maior, do que essas baterias número 4, 5 e 6. Então essas aqui estão segurando, estão mantendo a tensão por mais tempo, e essas 3 aqui então já houve um processo de autodescarga. Visto que uma bateria, toda bateria ela é um processo eletroquímico, ela desgasta, ela diminui a sua tensão com o tempo. Mas, isso não quer dizer se elas estão boas ou ainda não, vamos fazer medições. Para isso, uma medição muito comum é a medição de resistência interna da bateria. E o que é a resistência interna da bateria, pessoal? Visto que uma bateria é um processo eletroquímico, então eu tenho uma fonte de tensão, que a gente está chamando aqui de VBAT, e uma resistência interna que a gente chama de RI. E nos terminais, mais e menos da bateria, na verdade, o circuito equivalente que a gente tem, então, é uma fonte de tensão com uma resistência em série. Mas como é que a gente define, ou essa resistência interna ela pode nos influenciar? A resistência interna, na verdade, à medida que passa, ou que essa bateria ela fornece uma corrente para nós, uma corrente I, quanto maior for essa corrente, maior a queda de tensão que eu tenho aqui, que esse VRI que a gente vai ter aqui, visto que a corrente está entrando aqui mais menos, a gente vai ter uma queda de tensão nesse sentido. Então, essa tensão VRI, ela vai subtrair da tensão da bateria. Então, quanto maior a corrente que a gente vai extrair daqui, menor vai ser a tensão que eu vou ter saindo dos terminais positivo e negativo da bateria. O ideal é que o RI fosse 0, porque aí toda a tensão que a bateria está fornecendo, ela efetivamente vai estar presente nos terminais. Só que a resistência interna, ela também nos indica algumas coisas, O status da bateria, a idade da bateria, Então, à medida que a bateria vai envelhecendo, esse RI também vai sendo alterado, ele vai aumentando, diminuindo, então, a vida útil da bateria. Obviamente, há desgastes químicos internos na bateria, são problemas, o cátodo, o anodo, o eletrólito, então toda a bateria ela vai se desgastando dos seus componentes químicos e ela perde a sua capacidade de fornecer energia ao longo do tempo. Então, é importante a gente saber, sabendo o RI, a gente consegue definir e ver se a bateria está boa ou não. Mas como é que a gente mede isso, pessoal? Então, uma maneira bastante simples para a gente fazer isso, e eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é medindo ele com o auxílio de um multímetro. Então a gente vai medir agora a resistência interna da bateria com uma descarga contínua, então a gente chama RI-DC. Para isso eu preciso acrescentar nesse meu conjunto um resistor que vai ser um resistor de teste. E ele vai conectado então à minha bateria. Vamos imaginar uma chave aqui,
Vou colocar aqui hoje, eu vou fazer o teste com o resistor de 10 ohms, que é o que eu tenho aqui na bancada, e ele vai fluir, então, uma vez conectada essa chave, ou fechada, né, ele vai fluir uma corrente aqui. Essa corrente, vamos chamar de I de teste, IT. Preciso saber a tensão da bateria em circuito aberto. Então vamos lá. Eu preciso saber o VBAT com o circuito aberto. Para isso, já vamos fazer o teste aqui com essa bateria para a gente ver o que vai acontecer. Então eu preciso medir a tensão que eu tenho com o circuito aberto, ou sem carga, né? Então notem, eu tenho 4.045. 4,045 volts. Eu vou precisar medir a tensão que eu tenho, então, em cima do meu resistor. Eu vou precisar medir essa tensão que eu vou ter aqui, né, o VR. E vou precisar saber também o valor da corrente IT. Para isso eu vou montar um circuitozinho aqui agora, para que a gente possa, então, fazer essas medições. Montei o aparato, então, para medição. Notem, né? Fiz um suporte aqui na impressora 3D, onde eu coloquei a bateria. Aqui eu tenho um cabinho preto que está ligado aqui e um cabinho vermelho também, que está medindo então a tensão de 4.45. Aqui eu tenho, né, o cabinho, ele sai aqui também na outra extremidade do polo negativo, ele passa pelo meu medidor de corrente e retorna então para a minha resistência. Então eu vou ligar a resistência aqui agora, vou deixar a corrente e a tensão se estabilizar, e aí a gente anota e vê qual o valor da resistência. Então vamos lá. Notem, como era esperado, né, a tensão começa a cair, a corrente aqui já estabilizou em 284.1 e a tensão aqui em 4.08. Então, com o valor anotado, vamos proceder, né, o cálculo então da resistência interna. Então, para determinar o valor então da resistência interna, a gente tem que subtrair, né, a tensão em circuito aberto, menos a tensão que está no resistor com carga, né, dividido então pela corrente de 284.1 mA. Isso vai nos dar uma resistência interna de 130.2 mΩ. O ideal é que fosse abaixo de 100 mΩ. Mas enfim, essa é a resistência que a gente encontrou nessa bateria. Vamos repetir esse procedimento para todas as outras baterias e depois vamos comparar o valor que a gente obteve com esse processo através do valor que a gente vai obter com o medidor. Bem, medimos através do método mais simples possível com o resistor, mas vamos comparar essa medição então com o meu medidor que a gente tem aqui da SkyRC. Para isso eu seleciono então a medição de resistência de baterias e dou um Enter. E ele me deu então o valor medido de RI medido de 123 miliohms. Obviamente, né, pessoal, esse processo de medição do IMAX aqui, ele tem umas características diferentes desse processo que a gente fez aqui. Mas pode ver que ele é um valor diferente, obviamente tem um erro aqui de aproximadamente 7 miliohms, mas é um valor aceitável, então para quem não tem um aparelhinho como esse, medindo através do multímetro, é possível então chegar a um valor bom, né, uma medição aceitável. Então vamos fazer essas medições, né, medido no equipamento e medido também dessa maneira que a gente fez aqui, e vamos ver se os valores diferem muito. Bem, pessoal, olha só o que o processo de medição nos mostrou. Então, na bateria 1, pessoal, o valor medido então manualmente deu 1.78 ohms e o valor medido no equipamento deu 192 miliohms. Então, aqui eu diria que deu uma medição errada, será? Na bateria 2, 183 miliohms para 159, eu diria que está ok, está dentro de uma margem de tolerância. Na bateria 3, 270 miliohms para 186, tem o meio certo aqui, vamos chamar assim.
Na bateria 4 eu tenho 305 mA para 194, então um meio certo, vamos chamar aqui. A bateria 5, 174,7 mA para o valor medido 175, então aqui está certíssimo, né? E na bateria 6, 130 para 123, também está ok. Pessoal, o que isso já nos diz, tá? O processo de medição aqui, a gente já vai ver no osciloscópio, tá? Com esse equipamento, ele é um processo normatizado, e ele nos dá, então, um curto intervalo de tempo. Então, essa medição é bem pequena. Então, na casa de 1 segundo, no máximo, que a gente já vai medir no osciloscópio. Mas a medição que a gente leva aqui na bancada, eu usei, então, até se estabilizar. Dependendo daquilo que a gente vai utilizar, né, do procedimento que a gente vai utilizar, a medição, então, realizada em bancada, ela se torna interessante e até válida, né? Como nesses 3 pontos aqui, né? Ela se torna bastante interessante, porque coincidiu e bateu com o valor medido aqui. A bateria 1, tá, pessoal, que é essa aqui, com certeza é a pior bateria que a gente tem aqui no conjunto. A queda de tensão que a gente tem aqui, pelo processo de medição ser mais longo, e eu só fazer a medição a partir do momento que ele estabilizou a tensão e corrente, ela se mostra mais verdadeira, eu diria. Por quê? O equipamento aqui, essa medição, ela leva menos de 2 segundos, então ele nem consegue pegar, a bateria nem chega a se estabilizar. Isso mostra, né, que dependendo da medição que a gente está fazendo, a gente pode estar com a medição, somente com a medição contínua, né, digamos, de resistência interna contínua, ele não é válido. Mas enfim, é um parâmetro validado, isso que eu mostrei para vocês aqui é verdade, então, e vocês notem que os pontos onde as baterias estão boas, ele é bem interessante. Existe uma medição desse tipo que é que eu fiz, que nós fizemos hoje, né, que é a medição de resistência interna da bateria com os 2 multímetros. Existe a medição da impedância interna da bateria, que é feito injetando então uma forma de onda alternada na bateria, e existe também uma espectroscopia eletroquímica, né, de bateria, que acaba medindo a impedância interna da bateria através da espectroscopia. Muito complexo. Os 2 processos, então, esses 2 últimos são mais complexos do que esse. A medição da impedância em AC é até tranquila, a gente pode fazer isso num próximo vídeo, mas a medição da espectroscopia é algo realmente difícil, até difícil de falar, né, como vocês estão vendo. Mas existem vários equipamentos no mercado que fazem isso e são equipamentos caros. Então, pessoal, se a gente fosse colocar essas baterias a trabalhar em pares, né, em juntos, a gente deveria escolher as baterias que têm a resistência o mais próximo possível uma da outra. Então a gente conseguiria botar essas, por exemplo, esse conjunto aqui, né, que a gente tem, né, a bateria 2 e a bateria 5, são baterias com valores muito próximos, né, de impedância. Então se a gente fosse fazer um conjunto, né, em série ou em paralelo com essas 2 baterias, elas se encaixariam perfeitamente bem. Talvez essas 2 aqui, né, a bateria 3 e 4, trabalhando em paralelo também seria interessante. Elas têm um valor de impedância próximo, né, tanto aqui medido no equipamento, quanto o que a gente mediu em bancada. Essa daqui é a melhor delas, né, com 130 mA, teria que achar um outro par para ela, e essa daqui, realmente, né, essa bateria aqui, a bateria 1, a gente não deve utilizar, porque ela não vai só prejudicar o nosso circuito. Vamos comparar agora no osciloscópio, uma bateria, então, a bateria 1, com a bateria 6, que é a nossa melhor aqui, e vamos ver diferenças que a gente vai obter entre elas. Já ajustei o osciloscópio todo para pregar, então, o processo, né, a medição da resistência que o equipamento aqui faz, para que vocês possam perceber e a gente vê alguma diferença entre um e outro. Então eu vou colocar em single shot, para ele iniciar, então, né, gravar só o processo de medição, né. Aqui ele estava medindo, então, 3,78 a tensão dessa bateria agora. Vamos dar um start aqui e vamos ver como foi o processo de medição. Notem, tá, pessoal? Isso foi o valor que ele mediu. Então, o que é interessante a gente notar aqui, né? Vamos ver alguns detalhezinhos, né? Aqui, nesse ponto, era o mais alto que tem aqui no início, né, do traço, é onde eu estava medindo 3,78. Quando iniciou o processo de descarga, esse primeiro pulso, né? Olha só, a tensão foi despencando, devagar, né, de maneira devagar. Então, e aqui ele interrompe, então, o processo de descarga com uma pequena corrente. Ele inicia, então esse equipamento ele faz um processo de descarga, que é esse aqui, com uma pequena corrente, dá um tempo de recuperação, então, para a bateria voltar a uma tensão, que deveria ser essa tensão nominal, mas a bateria não conseguiu voltar, né? E inicia, então, aqui um processo de descarga um pouco mais profunda, né? Que a tensão afunda, ele dá um pico de corrente, ele cessa e aí a tensão começa a se recuperar. Mas notem, né, pessoal?
Isso é muito lento. Isso mostra que quimicamente essa bateria aqui ela não está legal, né? Ela tem um problema químico aqui que mostra que essa bateria não está ok. Eu vou salvar essa forma de onda para a gente poder comparar então com aquela bateria de número 6, que era a bateria então que a gente tinha melhorzinha ali. Então vamos ver com a bateria 6 como ele vai se comportar. Aqui eu tenho salvo então o traço, então a característica, né, da curva que a gente conseguiu pegar ali com a bateria de número 1, né, que era a piorzinha nossa. E vamos ver agora com a de número 6 como ela se comporta. Então eu vou mexer aqui um pouquinho no trigger, né, para ele chegar aqui, e vamos dar um single shot e vamos ver como ele vai se comportar. Olha só, pessoal, a diferença que a gente tem de forma de onda aqui, né? Aqui, né, iniciou-se no mesmo ponto, né? Então dá para a gente comparar aqui, então ela tem o mesmo platô, né, que estava em 4.03, ela baixou, deu um pulso, né, para a pequena corrente, se manteve praticamente estável até esse ponto. Aqui ela recuperou a tensão, que é o mesmo platô que eu tenho aqui, né? E aqui ele deu um pulso, né, um pico de corrente, que fez com que a minha tensão, notem, eu estou com cada quadradinho aqui vale 200 mV. Então aqui eu tive uma queda de tensão de 200 mV. Aqui, na forma de onda que a gente teve anterior, né, fora a queda que a gente teve aqui, eu tive uma queda então de 400 mV, né, dois quadradinhos, né, 400 mV, mais a queda que eu tinha aqui desse outro quadradinho, então desse platô que ele estava aqui. Então dá quase 600 mV de queda nesse pico de corrente. Então, o que mostra, né, que dá para a gente ver que a queda, né, que essa bateria primeira aqui, que a gente tem de número 1, né, está muito ruim se comparada com a bateria de número 6. Vamos medir aqui o tamanho desse pulso, tá? Vamos ver aqui, vamos colocar os cursores. O cursor número 1, ele está aqui, vamos colocar onde inicia-se o pulso, né? Vamos agora ver o cursor número 2 e vamos ver aqui onde é que termina o pulso, só para a gente ter uma ideia de tempo, tá, pessoal? Aqui o ΔX que eu tenho, então aqui, ó, esse pulso que eu tenho aqui de curta duração, ele me dá um tempo, né, de 1.2 segundos, né? Lembra que a medição que a gente fez anteriormente, ela, na bancada aqui com os 2 multímetros, ela levava alguns segundos, né? Então até a tensão se estabilizar. Então aqui nessa medição que a gente fez agora, a bateria de número 6, ela se estabilizou a tensão nesses 1.2 segundos. E na bateria de número 1, então, que é essa bateria piorzinha que a gente tem aqui, ela não se estabilizou. Então a tensão, ela nesse 1.2 segundos que ela tem aqui, a tensão não se estabilizou, o que faz com que o equipamento nos dê uma resistência interna errada, porque essa tensão ela não se estabilizou nesse tempo de 1.2 segundos, o que é muito pouco, tá, pessoal? Enfim, o equipamento é ótimo, né? Eu gosto muito dele, mas quando eu desconfio que a bateria ela tá um pouco velha, vamos chamar assim, né, ou com algum problema, eu parto para a bancada e faço uma medição então real aqui até a tensão se estabilizar, para a gente garantir que eu vou ter efetivamente uma resistência interna medida de maneira correta. E o outro pulso, só para a gente ter uma ideia, né, esse pulso aqui grande, né, de curta duração, olha só, ele tem uma duração de 46 milissegundos, tá, pessoal? Então é muito rápido esse pulso de alta densidade, né, de curta duração, 46 milissegundos, e aqui esse pulso longo, que é um pulso com corrente menor, né, é de 1.2 segundos. O que nos mostra, então, as características então, desse produto e da medição feita em bancada. De maneira resumida, tá, pessoal, eu queria mostrar para vocês neste vídeo que é possível a gente recuperar células, né, de baterias de notebook que foram, então, descartadas, né, como a gente viu, a gente pode aproveitar algumas. A gente fez um processo de carga delas, selecionou algumas aqui para testar, viu, então, que dessas, a de número 6 é a melhor. Mostrei para vocês como fazer um processo de medição de resistência interna DC, né, de maneira apropriada e coerente, com uma boa segurança na medição, né? Mostrei para vocês como esse equipamento funciona. Aqui na tela, então, mostra por que ele fez uma medição errada. A tensão não chegou a se estabilizar, então ele mediu um valor não tão correto. Mas, com isso, a gente consegue selecionar baterias com a mesma resistência interna e fazer um bom power bank ou um outro acionamento que se queira, né, uma fonte de energia backup que se queira para algum equipamento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo.